meninos, como é que vocês estão? Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui a questão da câmera. Creio que ficar um pouco melhor. Sejam muito bem-vindos. Hoje fazia aí uma live especial, falando um pouquinho aí sobre a minha história no futebol. Sejam muito bem-vindos aí quem está entrando, quem vai ver essa live depois, que você possa ficar aqui até o final para conhecer um pouco mais aí da minha história, dessa experiência, né, com o futebol. Sejam muito bem-vindos aí quem está entrando. Para quem não me conhece, né, eu gosto muito sempre de me apresentar, porque a gente nunca sabe quem é a primeira pessoa, quem é a pessoa que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Me chamo Nádia Amorim, eu sou de São Paulo, capital. Eu moro aqui em Madrid já há 8 anos, morei 6 meses em Berlim, na Alemanha, e moro aqui em Alcalá de Henares, que é uma cidade do estado de Madrid. Já vivo aqui há quase um ano. E esse final de semana, né, eu tenho vivido nesses últimos meses, desde junho, a experiência de voltar a jogar futebol. Então, aproveitando que ontem eu tive aí minha primeira participação, né, em um torneio, eu quis aproveitar também para deixar registrada essa live para poder compartilhar como é que é a minha história, né, como é que foi a minha história aí no futebol, e para deixar alguns pontos para vocês também, para ajudar vocês sobre essa questão de realização de sonhos, sobre objetivos, sobre o propósito, né? Porque muitas vezes pode parecer até uma besteira essa questão de jogar futebol, mas quem realmente tem um sonho, independente de qual seja ele, você tem que ter claro, né? Essa meta, posso falar assim. Eu comecei a jogar futebol, né? Já entrando aí dentro do tema, eu comecei a jogar futebol, eu tinha 12, 13 anos. Antes eu fazia karatê, aí logo em seguida eu comecei a jogar futebol na escola, que eles, né, surgiram aí com um projeto na escola. E era eu e tinha as outras meninas que jogavam também, era muito legal porque a gente jogava bem pra caramba, tanto que na época, quando a gente começou a jogar e participar de campeonatos por Suzano, né, que eu cresci na cidade de Suzano, nós fomos campeãs de Suzano. E logo depois nós tentamos o regional e, claro, era nosso primeiro campeonato, nós não tínhamos aí a experiência para poder continuar a jogar. Mas desde então eu comecei a gostar muito de futebol, eu vi que era um esporte que eu me identificava muito, apesar que eu joguei muito tempo também handball, só que o futebol, eu não sei, era uma coisa que eu sempre me identifiquei de jogar, sempre gostei. E nessa mesma época, aí já com uns 14 anos, a prefeitura lá de Suzano começou com um projeto com futebol feminino em várias equipes de futebol. E aí eu fiquei sabendo, eu nem me recordo como eu fiquei sabendo, creio que foi justamente por causa das meninas que a gente jogava na escola, de uma escolinha chamada Bola Branca, lá no centro de Suzano, que tinha, né, essa equipe de futebol feminino e que treinava as meninas a participar de campeonato, né? Era todo uma escolinha. Então foi ali que eu comecei. Eu creio que tinha umas 25 mulheres, meninas, né? Porque a gente era adolescente, entrando ali na adolescência, a maioria também. Tinha algumas mulheres também, porque isso que era legal do projeto, que não era só para adolescente, mas também para mulheres. E nós começamos, então aprendi a como jogar de verdade, né? Toque de bola, como é que era o treinamento, a questão do jogar os jogos, de participar de campeonatos, foi tudo ali no Bola Branca. E tanto que uma das pessoas, sejam muito bem-vindos quem está entrando aí, compartilhando a minha experiência na minha história de futebol. E nessa época, inclusive, uma das meninas, eu nem não tenho notícia delas porque isso faz muitos anos, né? Eu tinha aí 14, 15 anos, eu já tenho 40, então são 20 e poucos anos, 25 quase.
uma das jogadoras, se eu não me engano, como é que chama? Palmeirense, que chamam ela de palmeirense. Ela jogava com a gente. Ela tinha 10 anos quando ela começou a jogar com a gente. Mas não tenho notícia. Mas anos depois, eu soube que ela foi a única que continuou jogando, e principalmente jogando, né, em um time profissional. Mas nessa época do Bola Branca, né, como adolescente, foi muito legal porque você também gosta, Cris? Que bom! Tô compartilhando aqui um pouquinho, começando desde o início lá de quando eu comecei a jogar futebol. E no Bola Branca, nós participamos, né? Porque logo em seguida, quando a prefeitura lançou que os times de futebol iam começar a ter o time feminino, isso eu tô falando, gente, lá de quando que eu comecei a jogar? 14 anos, 1996, 1995, mais ou menos. Faz muitos anos. Quase aí, muitos anos atrás. Tanto que agora, né, aí no Brasil eu sei que o futebol feminino tá bem melhor do que naquela época. E aí nós começamos a treinar, nós treinávamos segunda, quarta e sexta e tínhamos jogos no domingo. Seja os amistosos ou quando começou o campeonato, aí nós tínhamos os jogos no campeonato. E nosso primeiro campeonato foi bem legal, porque mesmo nós sendo adolescentes e tendo coisas para aprender, né? Nós chegamos até as semifinais. E para a gente foi uma grande conquista, porque a gente não acreditava tanto que era possível a gente chegar às semifinais. E a gente perdeu assim por besteira. Mas conseguimos chegar às semifinais e foi muito bom essa experiência. A experiência de poder conhecer outros times, de poder fazer amizade com as meninas, né, no time. E naquela época eu já sonhava, eu falava, eu quero um dia estar na seleção brasileira, né? Eu sonhava muito em estar, claro, porque geralmente nós brasileiros, né, seja homem ou mulher, sempre tem esse sonho, quando é ser jogadora, poder jogar na seleção brasileira. Mas, claro, o futebol feminino sempre foi um grande preconceito, porque na época da escola sempre nos chamavam. Era eu e mais duas meninas que a gente jogava super bem, era o trio Parada Dura, posso falar assim, e a gente jogava muito bem. A gente dava trabalho ali para os meninos quando a gente jogava na hora do intervalo ou quando a gente jogava nos campeonatos, a gente sempre dava muito trabalho. Só que a gente recebia muito preconceito, né? Porque aí falava que mulher no lugar dela era na cozinha, que aí chamava de Maria Homem e tudo mais. E claro, é muito ruim porque nunca pararam para escutar, porque eu sempre gostei de homem, a opção de cada um é de cada um, mas eu sempre tive muito claro a minha opção, que eu gosto de homem. Então, quando eu via as pessoas falando isso, ou às vezes até hoje, e principalmente isso com brasileiro, tá? Hoje morando na Europa, depois eu vou comentar mais aqui quando eu chegar na questão aqui, esses preconceitos acontecem muito entre os brasileiros, porque aqui não tem esse tipo de pensamentos que tinha no Brasil. Então, eu sofri muito preconceito, só pela maneira que eu vestia, e era a maneira que eu gostava de me vestir, não era por nenhuma opção, é que eu sempre senti mais prática. Até hoje, eu gosto de roupas mais esportivas do que social, porque é o meu tipo de perfil como atleta, né? Posso falar assim. Então, voltando aí nesse tempo da adolescência, quando eu tava jogando, claro, você começa a jogar, você pensa que você vai ter oportunidades de poder ser chamada para jogar em algum time, mas infelizmente naquela época não aconteceu. Então a gente tem que seguir a vida. Então eu comecei a estudar para poder entrar em alguma faculdade, e nisso, pouco a pouco, os treinos também foi diminuindo, aí você tem que abrir mão. E foi diminuindo, né? Saí do time do Bola Branca, cheguei a jogar em outros times. Inclusive, eu nem lembro com que eu tinha, creio que uns 16, 17 anos. Eu fui até vice-presidente de um time feminino, nem sei como. O técnico que era o responsável via que eu tinha capacidade com aquela idade de coordenar a equipe, fazer os jogos, e cheguei a ser até presidente do time. Mas, claro,
quando você é adolescente, quando você pensa no futuro, uma das coisas você não pode. Não dá para você ficar fazendo isso, porque querendo ou não, você também precisa começar a gerar rendas, né? E eu tava já começando numa idade que eu precisava começar a pensar no meu futuro, inclusive financeiramente, né? E aí foi diminuindo, foquei muito mais na questão de entrar na faculdade. Não parei de jogar, só que aí eu já não jogava em um time, eu simplesmente jogava de vez em quando. Às vezes tinha algum torneio em alguma equipe, aí eu parei de jogar também futebol de campo e comecei a jogar futsal. Então só participava mais assim, em futsal e com equipes de escolas, nada muito de treinamento, né? Eu como escolinha. Só que aí eu entrei na faculdade, não deixei de jogar, né? Como eu disse, eu continuei jogando. Final de semana eu sempre estava jogando com alguém, com os meninos e com os homens, sempre tava. Só que aí aconteceu, eu sempre comecei, como eu entrei, todo mundo pensava, né, que eu ia fazer educação física por causa do meu perfil. Por ser atleta, né, por ser jogadora, todo mundo pensava que ia fazer educação física. Só que não, porque como eu não gosto muito de natação e eu detesto a questão de corpo humano, me dá um pouco de nojo de pensar. Que você tá falando aqui, Cris. Minha mãe não deixou, disse que eu iria mudar de lado. Porque o preconceito era muito grande. Sim, Cris, era. E assim, eu ouvia muito meu pai falando. Hoje já não. Hoje meu pai ele entendeu, mas claro, naquele tempo, quando você é adolescente, você ouvia algumas coisas das pessoas que você deveria ter mais apoio. É ruim. Ele falava que futebol não enchia a bola de ninguém, não enchia a barriga de ninguém. Só que, claro, né? Eu não. O que eu ia falar pro meu pai, né? Ele era um experiente de vida, eu não. Então, muitas vezes ficava calado e guardava pra mim aquilo, porque eu poderia mostrar que ele estava errado, né? E aí comecei a fazer faculdade e tudo mais, só que aí eu comecei a pesquisar por internet times, né, que tava tendo peneiras e em 2003 eu descobri aí um time de futebol lá no Rio de Janeiro, que eles estavam fazendo uma peneira e as meninas que jogassem nesse time, que é o time na época era o Atlético Xingu, Sociedade Esportiva Atlético de Xingu, lá do Rio de Janeiro, e eles tinham ali a oportunidade que poderia jogar no Fluminense, né? Porque um dos técnicos, ele era técnico no Flamengo, só que também conhecia o pessoal lá do Fluminense. E aí eu toda louca, né? Como uma boa aventureira, não pensei duas vezes, gente. Aí entra a parte louca, né? Que eu creio que foi uma preparação para minha vida, porque eu estava já entrando no terceiro ano de faculdade, eu fiz informática, né, sistemas de informação, que não tem nada a ver com esporte. Tinha bolsa de 100% de estudo, tinha ajuda de custo, e aí quando surgiu essa oportunidade eu não pensei, porque naquele ano, para ver como são, né, essa questão de sonhos, né, eu sempre tive sonho de jogar na seleção brasileira feminina, naquela época, né, eu olhava ali para a Formiga naquela época, nossa, a Cici também, eu falava, nossa, tivesse a oportunidade, né, sonhar não quer demais, e e aí surgiu essa oportunidade, eu simplesmente vi a oportunidade, porque naquele ano, no ano anterior, né, na verdade, em 2002, eu tive um sonho, e esse sonho eu tava jogando na seleção brasileira. E foi um sonho muito forte. E geralmente eu tenho sonhos proféticos, né? E o mais interessante que. Depois eu conto essa parte do sonho, porque eu tenho que contar o que aconteceu depois de que eu voltei do Rio de Janeiro. Então, aí que aconteceu? Eu abri mão da faculdade, eu saí do estágio, eu tranquei a faculdade e fui para o Rio de Janeiro tentar jogar nesse time. Né? Eu fui lá fazer o teste. Claro, eu poderia não ter trancado e só ter ido fazer o teste, mas eu tinha tanta coisa para
para tentar, porque se eu fosse, depois tivesse que voltar para São Paulo para resolver as coisas, depois ficar no Rio. Enfim, eu creio que eu fiz certo dentro dos meus conhecimentos da época. Eu tinha aí meus 20 anos. Eu tinha que arriscar. E eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre prefiro pensar, me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Eu sempre tive isso muito claro. Então, eu sempre sou eu vou tentar. E aí, eu fui para o Rio de Janeiro sem conhecer ninguém. Isso em 2003, eu não sei se vocês se lembram, foi justamente como é que chama? O Comando Vermelho, eles estavam bem forte com a violência. Inclusive, na época que eu tava lá, o exército começou a ir na rua e eu tava lá jogando bola. E aí eu fui com R$ 150, sem conhecer ninguém. Fui num sábado à noite, foi eu e uma outra moça que jogava comigo. Foi lá fazer o teste também. Né, e eu pensando que ela ia ficar comigo. Enfim, duas pessoas seria melhor pra gente conseguir fazer as coisas, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Chegando lá, né, no domingo de manhã, isso nós fomos em fevereiro, e os treinos eram no domingo à noite. Então era o dia que a gente ia fazer o teste, né? E os jogos, né, os treinos e tudo mais era na areia. E eu não sei se para quem conhece o Rio de Janeiro e conhece São Paulo, a areia do Rio de Janeiro nós treinamos ali no Aterro do Flamengo. A areia é muito fofa. Você pisa assim na areia, seu pé afunda. E claro, eu como uma boa paulistana, nenhuma prática disso. E jogar descalço ainda, pior ainda. Mas aí eu fiz o teste. Nesse jogo eu fiz 4 gols, então já chamou a atenção ali do técnico e falou que eu poderia, né, continuar e tal. Essa outra moça que foi comigo também, mas aí ela deu a louca lá, não sei se ela inventou coisas ou não sei, porque desde então eu nunca mais tive notícias dela. Ela simplesmente pegou as coisas delas e foi embora e eu continuei. E na época onde eu morava, eu pagava R$ 10 a diária. Era tipo um albergue ou alguma coisa assim. Eram os quartos que tinham o quarto, a cama. E o banheiro era compartido, né? Compartilhado com outras pessoas. E foi um tempo, assim, de grande desafio. Só que também foi de grande... Vou dizer que não é que eu passei dificuldades, mas foi um processo muito difícil, porque, claro, eu não tinha dinheiro. Chegou um momento que o dinheiro não estava... Não tinha, né? Não tinha. E eu tava ali treinando, porque aí eu comecei a treinar enfim, a parte do treinamento foi muito boa. Eu comecei a pegar o condicionamento físico daquela época, jogando na areia, você fica com um condicionamento melhor, eu comecei a me entrosar com as meninas, começar a participar de amistosos ou de campeonatos. Então toda essa parte do futebol em si foi muito produtivo, porque eu cresci muito, tanto que o meu condicionamento físico de quando eu cheguei, tinha uma moça lá que ela corria pra caramba. E quando eu já estava na semana de ir embora, eu já estava correndo mais que ela. Então, realmente foi a minha melhor época de condicionamento físico. Foi muito bom essa experiência, né? Mas por que eu tive esse condicionamento físico? Quando eu cheguei, eu fiquei, né, nesse albergue, que eu não lembro de como que eu posso chamar, mas eu tinha uns quartos lá separados pequenos. E aí eu lembro que era o último dia que eu podia ficar, porque eu não tinha mais dinheiro. E aí eu conversando com o rapaz da recepção, daqui a pouco chegou um outro rapaz, a gente começou a conversar e tal. E aí ele me perguntou porque a empresa dele, ele trabalhava num restaurante lá no Rio e a empresa pagava aluguel, né, para ele. E ele estava buscando um piso, um apartamento, desculpa, falando espanhol. E nisso, na hora eu aceitei. Bem louca, né, gente? Hoje eu olho, é uma loucura isso que aconteceu, só que ao mesmo tempo, com os olhos benéficos, posso dizer assim, os olhos
de Deus, foi Deus que colocou aquele rapaz, porque eu não sei se ele não tivesse oferecido, eu não sei o que teria acontecido. Claro, eu sempre sempre acreditei que Deus estava comigo e que Ele cuidaria de mim, né? Até porque eu estava ali tentando realizar um sonho. E aí nós fomos morar. Nessa época eu morava lá no Catete, ali perto da Glória. Quem é do Rio de Janeiro conhece. E eu fui morar em Copacabana. Então imaginem, né, gente? Eu fui para Europa, fui para o Rio de Janeiro para tentar um sonho, sem dinheiro, sem conhecer ninguém. E 2 semanas depois eu já estava morando em Copacabana. Então eu dividia, né, apartamento com esse rapaz. Eu ajudava nas coisas que tinha que fazer na casa, porque como eu estava treinando, não tinha como eu pagar, né? Porque não tinha como eu trabalhar. Meu foco era o futebol. E aí, como ele trazia comida do restaurante. Foi uma pessoa que, assim, me ajudou muito. Foi realmente, eu falava para ele que ele foi um anjo da guarda. Sempre me respeitou, nunca aconteceu nada. Realmente me tratou como irmã. Foi muito legal essa experiência de ver que não tinha maldade, sabe? Foi uma experiência muito legal nessa parte. E eu morar em Copacabana, os treinos continuavam sendo lá no aterro do Flamengo. E eu não tinha dinheiro para ir. Então, o que eu fazia, gente? Os treinos começavam às 3 da tarde. Eu saía de casa entre 1h e meia da tarde. E eu ia caminhando. Era uma caminhada aí de 1h30 até o centro, né, de treinamento, posso falar assim. E depois eu treinava das 3 até as 9 da noite. Então imaginem, né, como é que não estava aí o meu condicionamento físico depois de todo esse tempo de caminhada. E eu treinava, até que chegou um momento que eu consegui, lá no Rio de Janeiro, não sei se é assim, mas na época, quem era estudante não pagava passagem, então eles conseguiram uma camisa de estudante e uma cardeneta lá que eles tinham. E aí eu comecei a ter isso e era a maneira como eu ia para escola não, como eu ia para os treinamentos, para não pagar passagem, né? Como eu parecia ter uns 17, 18 anos na época, então eu passava mesmo como estudante e não tinha problema, e graças a Deus não tive problema, né? E era assim que eu conseguia ir para os treinamentos. Só que aí eu comecei a ver que, infelizmente, a questão de jogar com o Fluminense, infelizmente, não começou a continuar, sabe? O técnico começou a falar que o que eles tinham falado não estava acontecendo e tal. E claro, as coisas começaram a apertar. Eu tentava falar com a minha família, sempre eram palavras que naquela época eu nunca recebi nenhuma palavra de motivação dos meus familiares, sempre era de que. Tô falando isso não para expor, tá? Eu não quero expor nenhum familiar, nem isso, mas é para deixar registrado como foi o processo, né? O quanto que é importante durante um sonho, quando você quer realizar um sonho, você saber que você só tem uma pessoa que pode te ajudar a cumprir esse sonho. Claro, primeiro Deus, mas você é responsável para realizar esse sonho, porque se você depender de aplausos, de apoios, de palavras de motivação das pessoas, ou ao contrário, você não vai conseguir realizar esse sonho, né? Ou pelo menos tentar realizar esse sonho, que era o que eu estava tentando fazer. Então comecei a ver que não dava, até que chegou um momento que eu ia muito ali na praia de Copacabana, para sentar e ficar pensando na vida, né? Porque já estava aí há quase 3 meses lá. E aí chegou uma vez um cara perto de mim, lá da Cidade de Deus, lá da favela da Cidade de Deus. E começou a me chamar para morar lá e tal. E aí naquele momento eu já sabia que eu precisava voltar para São Paulo, porque se já estava vindo esse tipo de pessoa, já vindo fazer convites, qual que era a primeira coisa, né? O que poderia acontecer depois? Então eu entendi que já não, já era o meu limite, sabe, de continuar jogando ou tentando esse sonho de jogar, de me tornar, né, jogador de futebol lá no Rio, infelizmente. Então aí eu voltei, uma amiga me ajudou a voltar, voltei.
Depois disso, eu posso falar que foi um ano muito complicado. Eu digo que foi um dos piores anos da minha vida depois dessa volta, né? Por mais que foi uma aventura muito grande, ter ido para o Rio de Janeiro, ter provado, ter conhecido, sabe, não me arrependo, passei por muitas coisas, só que me fez crescer como pessoa. Só que aí eu voltei e aí eu só ouvia uma coisa das pessoas. Eu não te falei, sabe, por que você abriu mão da faculdade? Eu não vi ninguém, eu não tive ninguém naquela época que falasse pelo menos você tentou o seu sonho, e que tudo iria dar certo. Eu só vi as pessoas só me dando palavras que me deixavam mais desanimada ou mais para baixo ainda, sabe? Porque era um sonho que eu tinha. Era um sonho que eu tinha de jogar futebol, que aí eu entro na questão do sonho que eu tive, né, em 2002. Eu tive o sonho que eu estava jogando na seleção brasileira. Eu não estava como titular, claro. E eu tava o Brasil tinha chegado na final das Olimpíadas, porque o sonho era jogar nas Olimpíadas de 2004. Então esse sonho foi de 2004, tava Brasil e Estados Unidos na final. E no sonho o técnico me chamava quando faltava 15 minutos, tava 1-1 o jogo, aí o técnico me chamava para jogar. E quando eu entrava eu ia lá e fazia um gol. E aí o Brasil era campeão das Olimpíadas. E aí, o que aconteceu em 2004? Justamente isso. Na final das Olimpíadas de 2004, Brasil e Estados Unidos na final, e os Estados Unidos ganhou de empate de 1-1. Até brinco que faltou eu lá, né, para marcar o gol e o Brasil ser campeão. Mas enfim, né, não dependia só de mim. Tem coisas também que talvez era Deus não querendo que eu fizesse isso ou participasse ali. A gente não consegue entender também as coisas, mas o que mais importa, eu creio que de toda essa experiência que eu tive no Rio de Janeiro, e aí é uma das coisas que eu quero deixar para vocês, é de você jamais permitir que outras pessoas não deixem você realizar o seu sonho. Porque a maioria das pessoas, eu creio que 98% ou 100% das pessoas, elas não vão querer que você cumpra seus sonhos. E isso eu tenho muito claro hoje, eu até falo muito aqui pela internet, que quem sou eu para interferir no sonho das pessoas? Eu quero ser uma pessoa que motive as pessoas a realizar o sonho delas, sabe? Seja eles qual for, porque eu sei o que é passar pelo processo de tentar realizar algo e não ter apoio de ninguém, porque eu não tive. Eu não tive nem palavras, e eu não tô falando nem de dinheiro não, gente, porque eu me virei, eu não morri não, né? Eu tô aqui vivinha, porque Deus cuidou. Só que eu não tinha, naquela época, às vezes eu só precisava de palavras de conforto, palavras que viessem de familiares e amigos de conforto, de incentivo, e eu não tive. Tanto na época que eu estava lá no Rio, quanto depois que eu vim. Obrigada, Cris. E quando eu voltei, né, esse 2003, depois eu fui em fevereiro e voltei em maio. Então, depois que eu voltei, foi assim, bem ruim, porque eu só ouvi as pessoas me falando que olha o que você fez com a sua vida, largou o terceiro ano da faculdade, o que você vai fazer agora, que não sei o quê. Só que eu sempre fui uma pessoa e sou uma pessoa muito centrada, né, gente? A Cris está falando aqui, o apoio, a motivação irá fazer toda a diferença naquela época para não deixar você desistir. Exatamente. Ou que pelo menos me desse, sabe? Porque tinha momentos, Cris, e meus amigos, que eu não tinha dinheiro, sabe? Eu lembro, e não é para trazer tristeza, não, porque eu preferia, sabe o que eu comia? Tinha dias, antes de morar com esse rapaz, porque depois que eu fui morar com esse rapaz, eu comia coisas de restaurante chique, para ver como Deus cuida, sabe? E eu nem acreditava em Deus como eu acredito hoje. Eu cheguei uns dias, gente, comprar pão doce e comer com água, era a minha comida do dia. Eu comia isso porque eu não tinha dinheiro. E eu comprava, eu podia gastar uns 50 centavos na época. Eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha que sempre tentar economizar para ver se o que ia dar, né, pro dia seguinte. E enquanto isso, o técnico, ele estava tentando ver as opções
que poderia dar para quem tinha acabado de vir, porque não tinha só eu de meninas que tinha ido fazer esses testes, tinha outras moças também. Só que essas coisas, na época eu era muito orgulhosa de falar que eu tava passando algum tipo de necessidade, então eu não contava, porque eu suportava, eu suportei ali o que eu tinha que passar. Então foi um processo assim, muito. Para quem vê de fora, né, pensa que foi um processo muito dolorido, só que ao mesmo tempo eu chorei pra caramba, claro. Deus ali me ajudou muito, só que ao mesmo tempo me fez crescer como mulher, como pessoa, como entender as dificuldades das pessoas, de ver igual a questão que o Rio de Janeiro na época estava passando por essa violência, né? E eu ali, e a gente sabe que às vezes tem essa rixa de paulista contra carioca, ou de carioca contra paulista, e tanto que eles não. O time sim me chamava de paulistinha, mas. Quem era de fora, né? Igual esse rapaz que me adotou, posso falar assim, ele me chamava de. Como é que ele me chamava? Que eu era do Paraná, que não era de São Paulo. Justamente porque ele sabia desse preconceito que tinha. Então, foi um processo assim que tinha tudo para desistir e sair correndo já no primeiro mês, mas eu ainda suportei 3 meses. E claro, como eu disse, quando eu vi que teve a questão do cara lá da favela, da Cidade de Deus, já fazendo convite, eu já entendi ali que era o momento de ir embora. O que eu podia tentar, eu tentei. Aí, beleza, voltei. 2003 eu continuei, voltei, né, para Suzano, para São Paulo, continuei jogando o que tinha que jogar nos finais de semana com os times que tinha nas escolas. E aí eu fiquei sabendo, continuei buscando por internet, né, sobre times, porque eu tava com um condicionamento físico muito bom na época, porque esse tempo do Rio de Janeiro meu condicionamento físico ficou muito bom. E aí em janeiro de 2004 eu fiz um teste no Santos. Foi uma experiência assim muito incrível, sabe, de ter ido. Um amigo do trabalho que me levou, que infelizmente ano passado ele faleceu, e é um recordo que eu tenho, uma recordação que eu tenho até hoje do que ele fez. Tanto que eu chamava ele de tio Álvaro, porque ele realmente me adotou, e esse trabalho que eu consegui, esse estágio, foi um presente de Deus. E ele foi uma das pessoas que eu conheci. E graças a Deus, Deus sempre colocou anjos da guarda para cuidar de mim, sabe? E aí ele me levou lá para fazer um teste lá no Santos, lá na Vila Belmiro. E fui fazer o teste. Cheguei lá, tinha um monte de moça para jogar e tal. Fiz o teste. E aí os caras me chamaram de velha com 21 anos, sabe? E aí naquele momento eu entendi que isso de ser jogadora de futebol profissional já não tinha mais sentido, já não tinha muito o que tentar profissionalmente, né? Porque não. Se com 21 anos naquela época eu era velha, mas eu entendi como eu não era alguém que tinha isso, né? E infelizmente no Brasil isso é muito forte. Eu não consegui, né? Então aí eu parei, não fiz mais testes depois, aí eu só fiquei mesmo jogando final de semana. Naquele ano de 2004, eu consegui, né, em janeiro mesmo de 2004, eu consegui voltar para a faculdade. Naquele ano eu consegui de novo uma bolsa de 100% na faculdade, então eu fiquei sem pagar, e nisso eu participava de um projeto chamado Escola da Família. E quem era bolsista, nós tínhamos que ter um tipo de projeto. Aí eu tinha um projeto chamado Chutando a Violência para Longe, aonde eu usava, né, o futebol para ajudar desde criança até adultos a não ficar envolvido, né, com violência. Então foi uma experiência muito grande essa questão. Eu cheguei a ter 50 alunos nos finais de semana, era muito legal. Nós participamos de um campeonato onde eu levei 5 equipes de meninos e homens, porque tinha os homens também. E claro, eu como mulher, sendo técnica ali dos homens, todo mundo ficava surpreendido, porque eles não acreditavam que uma mulher poderia ser técnica.
E os rapazes, os homens, as crianças sempre me respeitaram. Tanto que teve uma vez, eu sempre comento muito essa história porque foi bem forte nessa época que eu estava na escola, que nós tínhamos o horário do almoço, né? Nós trabalhávamos das 9 às 5 nos finais de semana, sábado e domingo, e tínhamos uma hora de almoço. Então, uma hora de almoço eu voltava na casa da minha mãe, porque nessa época eu morava em São Paulo, no final de semana eu ficava na casa da minha mãe, e voltei para almoçar. E quando eu voltei, foi uma cena muito forte que eu lembro até hoje. Isso foi em 2005. E eu cheguei e tinha dois dos meninos que jogavam no time, e os dois estavam brigando ali, e um tava com um pedaço de pau com prego na ponta. E ia bater no outro. Aí quando eu cheguei, eles viram chegando, eu só cheguei, né? Fechei os braços assim, fiquei olhando para eles. Aí eles se constrangeram ali, ficaram sem graça. Aí o que tava com o pau soltou o pau, pediu perdão e foi embora. Aí eles começaram a pedir perdão, depois eles vieram pedir perdão, que não deveria ter feito isso. Então eu vi que, de alguma maneira, o futebol na minha vida, ele se tornou também algo de influência para ajudar outras pessoas, porque como que uma mulher, né, eu nem era professor de educação física, eu tinha essa influência de só no olhar conseguir separar essa briga, por exemplo, e fora as outras coisas, sabe? Eu não gostava que tivesse que falasse palavrão, tinha um monte de coisa que eu deixava como regra para participar da equipe, e foi uma experiência assim muito legal na época. Pena que eu não tenho mais contato com os meninos e com as pessoas, porque eu, né, faz muitos anos que eu saí de Suzano. E teve um outro caso também, um dos meus alunos, eu gostava muito dele, ele jogava muito bem. Eu falava para ele que ele ia ser um grande jogador. Só que aí, anos depois, com 17 anos, eu soube que ele se matou, né, por causa das drogas. Então, eu sempre entendi que o futebol, porque o futebol, na verdade, na minha vida, o esporte em si, ele veio, né, na época, com 13, 14 anos, aí para, vamos dizer assim, para suprir algo dentro de mim, para me ajudar a não ir para as drogas, não a me ajudar a ir para o tipo de criminalidade, sabe? Porque tinha que ter disciplina, né? O karatê na época me ajudou muito a ter disciplina, mas o futebol tinha que ter disciplina, tinha que ter o trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe, de como estar junto, né? Todas essas questões que tem de você fazer parte de uma equipe. Então foi muito bom porque me afastou muito da violência. Por isso, quando surgiu esse projeto, eu não pensei duas vezes de colocar o nome Chutando a Violência para Longe, porque é justamente o que precisava na época, né? E claro, hoje em dia precisa muito, e eu entendo muito que o futebol não, que o esporte, ele é um meio para afastar as pessoas e ocupar a mente das pessoas, das crianças, dos adolescentes, a não fazer coisas erradas, equivocadas, sabe? Porque na nossa mentalidade de adolescente, nós já fomos adolescentes, nós sabemos que muitas vezes nós não sabemos o que acontece. Ou como a gente pensa que nós somos os certos na parada, né? Mas não é. Nós, como adolescentes, nós não temos noção do mundo, do quanto o mundo às vezes é um pouco cruel, ou que o mundo tem os seus processos, né? Que é normal porque faz parte do crescimento aí de cada pessoa. Então aí eu continuei, né, dando os treinos de futebol. Eu fiquei ainda até 2006 dando aulas de futebol para nesse projeto. Só que aí acabou, né? Eu terminei a faculdade, e nisso, quando termina a faculdade, você deixa o projeto, né? E como eu morava em São Paulo, já não dava para ficar, não tinha sentido mais eu ficar indo para Suzano fazendo isso. Então, um dos motivos aí que eu também fui diminuindo a questão de jogar. E aí, o que aconteceu? Em 2007, mais ou menos, 2006, 2007, né? Porque 2006 foi quando eu terminei a faculdade. Nisso, eu comecei a namorar e tal, e não querendo expor, nem vou falar nem nomes nem nada, mas esse ex-namorado pediu para eu não ficar mais jogando futebol, porque eu jogava muito com homens, porque só tinham homens, ele não gostava e tal. E aí, com todo o amor e carinho, eu decidi parar. Infelizmente, é uma das coisas que
Eu me arrependo. Eu não deveria ter parado na época. Eu deveria ter continuado jogando. Porque aí o que, que aconteceu depois dessa época? Em 2 anos eu engordei 30 quilos. E claro, tudo que eu tinha feito aí de condicionamento físico que eu tinha bom, eu já tinha perdido. Eu tentei em 2008 voltar a jogar num outro time. Eu cheguei a participar de alguns treinos do Nacional, né? O Nacional ali perto do centro de treinamento do Palmeiras e do São Paulo. Então, teve uns meses que eu participei, mas o meu condicionamento físico estava bem ruim. Claro, não estava pior do que o condicionamento que eu tenho hoje, mas aí eu não consegui voltar. E aí eu deixei para lá o futebol. Eu realmente, desde 2008, aí eu deixei para lá o futebol. Eu até às vezes brincava, tentava, né, jogar, mas eu já não conseguia. E aí nessa época foi quando eu conheci Jesus, aí meu ponto de vista mudou muito, a questão de tempo também acabou muito. Só que sempre quando eu tinha a oportunidade de jogar, eu jogava, só que infelizmente no mundo religioso, fora a mentalidade machista, essa mentalidade machista não é só um pensamento masculino, mas feminino também, porque eu também sofria preconceito de mulheres, sempre não deixava que eu jogasse, porque falava que futebol não era esporte de mulher. Então eu ouvi de muitos rapazes da época do seminário, da época da igreja, da religião, né, me falando isso, e aí eu falei, deixa pra lá, não vou jogar mais não. E aí foi o processo, o tempo de eu vir aqui pra Europa e tudo mais, eu deixei de pensar no futebol como jogadora, já tinha, sabe, deixado pra lá. Foi um sonho que valeu a pena, não me arrependo do que eu fiz, dos projetos que eu fazia parte, mas aí, o que aconteceu esse ano, gente? Nesses últimos 2 anos, eu comecei a ver, principalmente porque eu queria, né? Eu cheguei a me casar, me divorciei por outros problemas que eu tive. Um dia, quem sabe, eu posso expor aqui por internet, mas ainda não é o momento. E nisso eu sabia que para ter filhos eu precisava emagrecer, senão eu ia poder ter problemas com a questão do parto, todas essas coisas, né? Então eu já sabia que eu precisava assim, cuidar da minha saúde. E eu não gosto muito de academia, sem propósito, só ir lá e eu não gosto. Eu prefiro jogar futebol do que ir para academia. E esse ano, em maio, comecei a sentir muito forte no meu coração, sabe? Você vê quando você tá sensível a Deus, ele começa a falar para você o que você tem que fazer. Eu não tenho muito claro o 100% o porquê que eu estou hoje, né, na equipe que eu estou, mas algum propósito eu sei que tem. E aí eu comecei a buscar no Facebook, eu coloquei no grupo daqui da cidade se alguém conhecia algum time para jogar, né, que tivesse futebol feminino. Até então eu pensava que era para jogar só uma vez na semana, sabe? Jogo de final de semana, assim, que você joga. Só que aí quando me falaram de um time que tinha um projeto aqui com o feminino, tanto de criança quanto adultos, e eu conversei com a diretora esportiva e aí eu soube que era um projeto que atendia qualquer tipo de mulher, inclusive da minha idade. E eu com 40, quase 40 anos, né? Porque eu tinha 39 na época, fiz 40 agora em agosto, e com 120 quilos. E eu pude, né, fazer parte, entrar. Então eu fui assistir o jogo, eu vi que tinha outras moças também com acima do peso. Tinha pessoas com mais de 30 anos, 35, que não são consideradas velhas e que jogam pra caramba. Então, ali eu vi a oportunidade de realizar os sonhos que eu tinha de infância, lá com 14 anos, que eu falava que eu queria jogar na Europa, porque eu sabia que na Europa tinha oportunidades de se tornar uma jogadora profissional. Talvez se naquela época eu tivesse vindo para a Europa, eu teria sido mesmo uma jogadora profissional. Mas enfim, Deus ele sabe do nosso trajeto, né, de vida. E ele sabe o propósito que a gente tem que cumprir e o que a gente tem que passar. Hoje eu entendo que a minha preparação e a minha experiência lá no Rio de Janeiro foi uma preparação
para vir para a Europa, porque eu também vim para a Europa com pouco dinheiro e sem casa para morar, e Deus foi fazendo as coisas. E isso, por eu ter passado a minha experiência lá no Rio de Janeiro, me trouxe muita convicção de que se Deus me supriu, eu não acreditando nele como eu acredito hoje, imagina hoje eu sabendo que eu sou filha amada dele, o quanto que ele não iria me suprir. Então, e realmente são muitas histórias, como se você já assistiu aí o episódio 24 da minha experiência fora do Brasil, eu compartilho a minha experiência de sair do Brasil, você vai entender tudo isso que eu tô te falando. Se você não assistiu, volta lá vai lá nos vídeos, tem lá série Minha Experiência Fora do Brasil, episódio 24, e aí você vai conseguir ver, tanto aqui no Instagram, ou se não, se você quiser ver pelo YouTube, também tem disponível lá no meu YouTube, o Nádia Amorim Oficial. E aí eu comecei a treinar, o primeiro treino foi horrível, né? Durante o treino eu ficava pensando o que eu tô fazendo aqui, para que eu preciso disso, por que eu estou fazendo isso. Mas dentro de mim falando, você precisa, não era um sonho? Você não falava que queria jogar num time? E o mais interessante, gente, é que esse time, ele é federado, então hoje eu sou uma jogadora profissional. E assim, se fosse no Brasil, jamais isso ia acontecer. Eu com 40 anos, 120 quilos, jamais ia acontecer isso. Não estou com mais 120 quilos, né? Eu tô com menos, que eu emagreci. Só que nunca iria acontecer. Então quando você tem claro, né, algumas coisas, por mais que eu já não estava pensando em jogar futebol, de ser profissional, essas coisas, eu nem lembrava. Só que Deus, ele lembrava dos meus sonhos. E quando você tem um pai que cuida de você, né, no caso aí, nosso Pai do Céu, quando ele cuida de você e ele sabe os desejos do seu coração, mesmo que você não saiba, ele te dá oportunidades para você realizar. E eu creio que foi isso que aconteceu, porque tem sido uma experiência, sim, dolorosa, né? Eu comecei a criar o diário contando para vocês como é que tá sendo a experiência dos treinos. Só que ao mesmo tempo eu já tenho visto resultados, as minhas colegas de equipe também já têm falado que têm visto, e ontem, depois do jogo, aí elas estavam me falando que elas mais se surpreendem de mim é por eu ter essa garra de querer jogar, de querer correr atrás e fazer. E isso é um dos propósitos de eu estar ali, sabe? Eu sei que tem mulheres ali, né, adolescentes, que elas são de várias nacionalidades, essa equipe são de várias nacionalidades, e querendo ou não, eu tenho uma obrigação de poder ser uma motivadora para elas também e para outras pessoas, de que é possível. Claro que é possível. Quem disse que não é possível, né? Eu gosto muito de falar sobre autorresponsabilidade. Só eu sou responsável pelas coisas que acontecem na minha vida. As coisas naturais, eu digo. Porque, como eu disse, naturalmente era impossível estar participando de um time, né? Hoje eu jogo aí no Sociedade Esportiva Alcalá de Henares. É um time grande daqui, da região. Eles têm um projeto bem legal, desde do futebol feminino para pequenas até as adultas. Eu jogo o Society, né, como eu venho falando. E ontem, quando eu entrei, foi muito legal, eu tinha falado que eu fui lá ajudar, estar junto, aproveitar, conhecer as pessoas, conhecer os diretores, enfim, conheci lá muita gente, foi muito legal. Só que a hora que eu tava ali me trocando para poder jogar, e aí a gente desceu pelo túnel, e aí falaram o nosso nome, a gente entrou, sabe? Foi muito legal. Eu postei o vídeo aqui de mostrando a gente entrando. Foi uma experiência assim muito, muito interessante, porque era uma coisa que eu sonhava quando eu tinha 14 anos. E você realizar depois de 26 anos é algo incrível. Claro que foi só um torneio e eu ainda não tô com um condicionamento físico bom, só que eu sei que grandes coisas vão acontecer. Não consegui jogar muito, claro, porque eu não tenho ainda a condição física que eu consiga, mas eu tô melhor do que em junho, isso é certeza. E eu sei que se eu continuar treinando aí, vai melhorar. Claro que dá momentos
dá pensamentos de desistir, mas quando você sabe que isso é reflexo, né? Que aquilo que você está vivendo hoje é reflexo de um sonho que você pediu, você tem a tendência a não desistir daquilo, né? E é uma das coisas que eu quero deixar para vocês. Por mais que o processo esteja difícil, por mais que as situações estejam difíceis, não desista. Não desista. Enquanto Deus não te falar para parar, não desista. Faça a sua parte, né? Isso é o mais importante. E eu não falo só de jogar futebol, isso é para qualquer área da sua vida, porque geralmente, quando você está no processo de realizar o seu sonho, você tem um processo de sonho, né? De você passar aí pela fase do sonho, até quando você começa a ver que você está começando a realizar ele, e quando você está nessa fase de transição, tem um processo doloroso. Que é o que eu tô passando, né? Esse processo de um sonho que eu tive com 13, 14 anos e vivendo agora com 40, e até voltar a readaptar o meu corpo ao condicionamento físico que eu tinha, a minha mente, né? Porque a maneira como as pessoas pensam hoje é diferente da maneira como se pensava 20, 30 anos atrás. Então tem muitas coisas, meus amigos, que não é só o jogar futebol, ou não é só o pensar no físico, você também tem que pensar no seu lado emocional, né? Como eu comentei nos vídeos do diário essa semana, de ver que as meninas às vezes não queriam passar a bola para você, de não querer estar perto. Por isso que ontem eu decidi estar perto delas, fui almoçar com elas para que elas tivessem a oportunidade de me conhecer. E eu conhecê-las também, né? E já deixando claro que eu sou observadora, eu observo mesmo. E foi muito legal essa experiência. Então, assim, né? Vamos ver quais serão as cenas, né, dos próximos capítulos com futebol aqui na Europa, mas é uma realização de um sonho. Eu sei que eu não vou jogar na seleção, principalmente por causa desse preconceito de idade, né? E eu não sou quem foi que ficou? A formiga jogou até os 46, mas eu não sou a formiga. Se vier acontecer um dia, com certeza, nem que seja de um amistoso, com certeza eu vou chorar muito, porque vai ser uma grande realização. Só que para isso, né, eu preciso estar com um condicionamento físico muito bom. Por isso que eu tenho que correr atrás. Agora tenho que forçar, porque é possível. Eu sempre venho falando, né, que a minha história é onde o impossível se torna possível, e a minha história é isso. Eu preciso escrever um livro sobre isso, justamente com esse tema, porque não tem não tem explicação, meus amigos, não tem explicação do como as coisas acontecem na minha vida. E claro, de alguma maneira eu sei que a minha história de vida vai ajudar não só aqui na Europa, mas vai ajudar também os brasileiros a entender que a idade não importa, inclusive o peso não importa, o que importa é a força de vontade, aonde você pode chegar, e que ninguém pode limitar os sonhos de outras pessoas, né? Então que vocês não sejam pessoas que limitam o sonho das outras pessoas, ninguém tem o direito de fazer isso. Seja você um impulsionador, seja você a pessoa que coloca a pessoa no ombro e você impulsiona ela para ir para cima, sabe? Obrigada, viu, Cris? Obrigada aí pelas palavras. Que sejamos, né? E é isso que eu quero deixar como mensagem para vocês, de que eu creio que o mundo hoje, nós precisamos de pessoas que sejam realizadores de sonhos de outras pessoas. E é isso que eu quero. Eu creio que um dos propósitos da minha vida é esse. E eu não tô falando de dinheiro, não, gente. Tudo que eu fiz na vida foi sem ter dinheiro. O dinheiro veio, só que eu não fiz quando eu tinha dinheiro. Eu fiz quando eu não tinha. Eu tomei a decisão de fazer quando eu não tinha. Então, tudo depende da sua decisão de você tomar a autorresponsabilidade da sua vida e decidir que você vai cumprir aquele sonho. E se você conhece pessoas que você sabe que tem sonhos que pode parecer loucos, porque os meus sonhos pareciam loucos mesmo. Meu sonho de ser jogadora na seleção, de vir morar na Europa. Apesar que eu vir morar na Europa não foi um sonho, isso foi Deus que me trouxe, foi um propósito, foi um sonho dele, né? Porque na verdade eu nem viria, mas ele fez todas as coisas.
Mas tem coisas, tem sonhos que você vê que Deus ele faz. E ele sempre está atento ao seu coração, ele sempre está atento àquilo que você quer cumprir. E principalmente que você possa mesmo ser essa pessoa que ajude os demais a realizar os sonhos, porque automaticamente quando você faz isso, você também realiza o seu sonho. Que sempre o propósito de vida, né, não é o tema, mas uma das coisas que eu tenho muito claro, e principalmente depois que eu tive uma experiência com Jesus, eu entendi que os sonhos de Deus sempre é ligado com pessoas. Então, tudo aquilo que você for fazer que tem relação com pessoas, ele sempre vai prosperar você, ele sempre vai abençoar você, ele sempre vai te colocar nos melhores lugares. E eu tenho desfrutado disso durante esses anos. E hoje, voltando, né, jogando numa equipe, pode parecer loucura. Tem gente que às vezes olha, eu sei, né? Eu observo. As pessoas pensam que é loucura eu voltar a fazer isso depois de tanto tempo, mas ninguém sabe os propósitos de vida de cada um. Então, eu não sei o que vai acontecer. Às vezes, uma palavra que eu vou poder dizer para uma das meninas do time, às vezes vai ajudar a pessoa para a vida inteira. Então, a gente tem que estar muito atento àquilo que Deus quer da gente. E o futebol, né? Hoje eu tenho claro, eu já não faço para jogar na seleção. Eu faço porque eu sei que tem um propósito. Eu sei que tem um propósito e isso é muito mais importante. Então, se eu tenho que às vezes sentir dor, é porque tem um propósito, porque Deus abriu essas oportunidades, essa oportunidade de estar no time por um propósito. E eu tenho que estar atento e ele vai me dar as forças que for necessário, vai me curar o que tiver que ser curado com as dores corporais, que é normal. Mas o importante é que eu possa cumprir o propósito que ele tem. E é isso que eu queria deixar para vocês, né? Que vocês possam sonhar, que vocês não sejam pessoas que destruam o sonho de outras pessoas, que vocês sejam motivadores e elevadores de realização de sonhos, que vocês possam ser pessoas autorresponsáveis, que vocês possam ser pessoas que sempre têm história para contar, né? Eu tenho muita história para contar, eu tenho muita história, é muita história que acontece. Eu sei que não vai ser só a primeira live dessa experiência de jogar futebol, com certeza daqui a um tempo eu vou estar fazendo outra, contando mais experiência do que está acontecendo aqui, fora esse diário, né, que eu tenho feito. Mas eu quero agradecer por vocês, obrigada, Cris, por estar aqui também participando, você que está assistindo essa live depois. E não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, sabe? Eu não sou famosa, eu não sou alguém que tá na TV, mas eu conheço a minha história e eu sei que a minha história ela pode mudar a vida de pessoas, assim como a sua também, não esqueça disso. Né? Não é porque eu faço live que quer dizer que eu sou uma pessoa importante. Não, eu sou tão importante quanto você também, porque somos amados aí por Deus. Então, compartilhe isso com as pessoas, compartilhem, comentem. Se vocês têm mais curiosidade sobre essa época que eu tenho passado aqui de jogar futebol, o que vocês têm de curiosidade. Logo mais também eu vou começar a fazer todo esse conteúdo em espanhol para poder alcançar e começar a alcançar aqui os espanhóis, né? Mas aí é bom que agora em português, pelo menos vocês têm clareza aí do processo que eu tô passando aqui, de como Deus ele usa, né, o futebol ou alguma área de atuação que você tá para você ter acesso às pessoas. Que hoje eu entendo que aqui na Europa é super importante isso, você ter acesso ao coração das pessoas, passar confiança e aí começar a manifestar o amor de Deus, que eu creio que pouco a pouco, em pouco tempo que eu tô na equipe, algo já está sendo plantado e daqui a um ano eu vou saber os resultados disso. Tá certo, meus amigos? Eu quero agradecer pela presença de todos, pela participação de todos e nos vemos aí durante a semana, tá certo? Não sei se vocês têm alguma dúvida, uma pergunta sobre tudo isso que eu contei para vocês. Essa é um pouquinho aqui da minha história, ou o resumo da minha história como jogadora de futebol, né? Hoje jogadora profissional, federada e tudo. Super feliz por isso, porque é a realização de um sonho. E claro, eu vou ficar mais feliz ainda quando eu puder conseguir começar a fazer gols, né? Porque só que para isso eu preciso estar com um condicionamento físico bom.
Sei se vocês têm alguma pergunta, senão a gente já finaliza. Eu sei que tem um delay aí, esperar um pouquinho. Bom, nenhuma pergunta. Bom, qualquer coisa vocês me chamam no inbox. Espero que vocês tenham gostado aí da minha história, que vocês tenham aprendido. E não deixe de compartilhar com as pessoas também, tá certo? Uma semana abençoada, cheia dessa disposição de Deus, né? De entender qual que é o propósito de vida seu e das pessoas, tá certo? Forte abraço, gente. Tchau, tchau.